Amém? Passo a ler. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim. Nisto diz o Senhor dos Exércitos: se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolher. Amém, amados? Só até aqui. Olha a promessa que o Senhor nos faz, que a gente, trouxer os nossos dízimos, as nossas ofertas na casa do Senhor. Amém? Os irmãos que quiserem ofertar, tem um envelope aqui, tá? E pode trazer os seus dízimos e as ofertas. Vou estar orando pelos dízimos e as ofertas. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nessa noite, Pai, nós entregamos em Tuas mãos, Pai, os ofertantes, os dizimistas da Tua casa. Senhor, abre as portas, Pai, para os que estão desempregados, Senhor. Os que não puderam ofertar hoje, Pai, que as Tuas bênçãos venham sobre a vida, sobre a família de cada um nessa noite. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Domingo passado nós vemos ministrando sobre sobre o Salmos 84. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre glória a Deus. Como eu disse, a gente ministrou sobre Salmos 84 e hoje nós vamos ministrar sobre Salmos 6. Amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Salmos capítulo 6. Aos irmãos que estão assistindo, a graça e a paz seja com todos vocês. Deus abençoe poderosamente a você que está assistindo, em acompanhar o ministério pela internet. Salmos capítulo 6. Aleluia. Glória a Deus. Quem achou, diga amém. Glória a Deus. Vamos lá. Verso 1. Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Tem misericórdia de mim, Senhor, porque sou fraco. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão perturbados. Até minha alma está perturbada. Mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor. Livra minha alma. Salva-me por tua benignidade, porque na morte não há lembrança de ti. Olha só, no sepulcro, quem te louvará? Já estou cansado do meu gemido. Toda noite passo nadar na minha cama, molho o meu leito com as minhas lágrimas. Já os meus olhos estão consumidos pela mágoa e têm se envelhecido por causa de todos os meus inimigos. Apartai-vos de mim, todos que praticais a iniquidade, porque o Senhor já ouviu a voz do meu pranto. Ó Senhor, já ouviu a minha súplica. Ó Senhor, aceitará a minha oração. Envergonha-se e perturbe-nos todos os meus inimigos. Dorme atrás e envergonha-se no momento. O pastor hoje vai pregar justamente sobre choro, sobre lamento. Ô pastor, eu vim para ouvir sobre alegria, uma palavra de força. Isso eu estou falando sobre pranto, choro, sara minha alma. Mas já pararam para pensar que muitos jovens, pessoas, eles estão fazendo essa oração
no leito de um hospital, na cama, no quarto. Muitos não conseguem falar com o pai ou com a mãe ou com uma pessoa próxima, mas no seu travesseiro ela fala tudo. No seu travesseiro, aí na sua cama, no seu lugar de aconchego, ela abre a boca. É como fosse algo, o coração libera o que está engasgado, talvez por um dia, uma semana, um mês, por anos e muitos anos. Interessante, né? Interessante que muitos buscam a cura para uma enfermidade que nós enxergamos. Estão comigo? Mas é aquela enfermidade que ninguém enxerga. Somente o eu sabe o que eu estou passando. Somente o eu sabe o que eu passei. Somente o eu sabe o que eu vivi. São valores no qual nenhuma pessoa pode dizer: poxa, aquele aí sofreu. Não. Somente Deus sabe o que você passou. Se você está aqui, é porque há um propósito de Deus. Amém? E aqui esses salmos, o Senhor me mostrou foi ontem à noite. Eu gosto de trazer o tablet, eu gosto de ensinar a palavra, mas não tive tempo. Mas o Senhor me deu essa palavra e mexeu muito comigo. À medida que nós estávamos ali no lar para vovôs e vovós, nós na igreja, nós somos ali, o Senhor foi falando, eu sei que falou com vocês também que foram lá. E ali a gente acompanhando um casal, acompanhando outros, o Espírito Santo foi falando ao meu coração: não é este lugar que precisa de ajuda, são essas pessoas que precisam. São essas pessoas que estão carregando feridas lá de trás. Feridas de agora, rejeição, palavras talvez que machucaram o coração delas, e elas não tiveram para onde ir, nem para onde correr, simplesmente aceitar a situação. Então nós vamos falar aqui, uma das doenças que tem causado muito estrago nas pessoas é a depressão. Hoje pode dizer que uma criança de 10 anos tem depressão, clinicamente dizendo. Mas a depressão é algo clínico ou espiritual? Aí fica assim, misturando aquela coisa, né, entre o espiritual e a saúde, o clínico. Eu posso dizer a vocês que os dois fazem parte, tá? As duas coisas. Por isso que é bom sempre, se você está sentindo triste, se você está sentindo algo no coração, procure um especialista na área. Procura. Sabe por quê? Porque Deus capacitou essa pessoa para conhecer cada parte de nós. Então tem médicos especializados para cada coisa. E até médico na especialidade para cuidar do nosso coração, da nossa mente, né? Espiritualmente dizendo, há pessoas que têm sido escravas de muitas coisas que aconteceram na vida. Talvez um abuso, talvez uma rejeição. Nós não sabemos, só Deus que sabe. E olha só o que o verso 2 está dizendo: tem misericórdia de mim, Senhor, porque sou fraco. Ele está pedindo a misericórdia de Deus, porque ele reconhece que ele é fraco. Nós não somos fortes bastante dizendo: eu sou o cara, eu posso, eu consigo, eu não vou passar mal. Uma coisa é você determinar em fé que você vai conseguir.
em fé. Quando a gente fala em fé, você está colocando Deus na frente das coisas. Agora, quando você coloca na frente o eu, dizendo que você é o cara, que você é a pessoa, pode ter certeza que você uma hora vai cair. Porque o Senhor que nos sustenta, é Ele que nos dá a força. E o salmista que ele está dizendo depois: sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão perturbados. Sabia, meus irmãos, que a dor no coração, ela afeta outros órgãos, ela afeta a nossa família, ela afeta no nosso trabalho, ela afeta até no nosso futuro. Que interessante. Buscamos respostas de Deus e a resposta está somente aqui na palavra. Ela é viva e eficaz. É ela que pode falar o nosso coração. É ela que pode revelar. Continuando, versículo 3, verso 3. Até a minha alma está perturbada, mas tu, Senhor, até quando? Até quando? Isso é um grito de socorro, dizendo: Senhor, até quando? Até quando eu vou viver essa situação? Até quando eu vou ficar nessa situação? Feridas no qual procurei solução, e ainda essa ferida está me machucando, está me rasgando, eu não consigo perdoar. Eu não consigo, Senhor, perdoar aquela pessoa. Eu não consigo. Eu podia estar falando sobre tantas coisas aqui, mas poucos gostam de ministrar sobre a cura interna, a cura do coração. É porque mexe muito com nós. É porque mexe com o nosso ego, mexe com aquilo que a gente não quer que mexa, porque sabemos que machuca. Mas para que o Senhor venha tratar, é necessário que a gente confesse ao Senhor aquilo que estamos passando, que somente Ele que pode nos libertar. É somente Ele que pode restaurar. É somente Ele que pode resgatar. E somente Ele que pode restituir. Somente. E Ele está dizendo: volte-te, Senhor. Tantas pessoas no qual aceitou Jesus algum dia, e por algum motivo você que está assistindo se afastou dos caminhos do Senhor, como foi ministrado no Salmos 84. Não há lugar melhor de que estar na casa do Senhor, porque é onde você encontra alegria, paz, você encontra comunhão com os irmãos, você encontra restauração. E aqui ele está dizendo: Senhor, livra a minha alma, salva-me. Há pessoas que estão vivendo no leito de morte, não fisicamente, mas já morreram há muito tempo. Pessoas que não têm perspectiva de viver, que não querem viver, está simplesmente dizendo para Deus: Senhor, quando chegar a hora, é isso mesmo. Pastor, o senhor está sendo radical? Não. Se vocês pegarem a internet, vocês podem ver que tem muitas pessoas que estão perdendo a vida por falta de conhecimento. E a palavra que diz: conhecereis a verdade e ela vos libertará. É ela que liberta. Talvez você tenha um trauma de uma agressão. Talvez seus pais te deixaram. Eu não sei o que você tem passado, mas eu creio e eu peço em nome de Jesus a todos vocês que estejam com o coração aberto, receptivos mesmo a receber. Em nome de Jesus. Continuando. Já estou cansado do meu gemido. Toda noite faço nadar a minha cama. Vou parar por aí. Sabe o que mais cansa, meus irmãos? Não é só o físico. São palavras que vêm direto à nossa mente. Isso
palavras dizendo que você não é capaz, palavras dizendo que você não vai conseguir, palavras dizendo que você está nessa situação, é só um milagre. De vez a pessoa está querendo ajudar o próximo, não, só está querendo afundar aquela pessoa, só está querendo dizer para aquela pessoa: olha, você está assim, vai só piorar, dizendo que ela não é capaz, não tem, olha só, presta atenção, há pessoas que estão desistindo de viver, porque uma pessoa conhecida até da própria família está pegando e colocando para baixo. Pessoas usadas por Satanás. E não é só na família não, meus irmãos. Pessoas na própria igreja, no próprio meio, entre os irmãos, querendo que o irmão não quer ver a felicidade, não quer ver o irmão avançar. Pessoas dizendo para essa pessoa que não tem jeito. Vocês querem ver? É só vocês pegarem. Aqui não, eu não conheço. Vai em Belo Horizonte, vai em alguma praça, conversa com uma pessoa na situação de rua. Vocês vão ouvir cada testemunho. Lá tem professores, tem advogados, tem tudo quanto tem gente ali na rua, numa situação de pobreza, miséria. Pessoas que têm, talvez, elas desenvolveram a inteligência, porque todos nós somos capazes, amém? Mas cada um, para chegar lá, tem que estudar, tem que buscar. Ah, mas aquela pessoa, ela está lá em cima, se eu sou igual ela, porque eu estou aqui embaixo. Vai estudar, vai capacitar, vai buscar, vai trabalhar. A palavra de Deus fala que nós somos imagem e semelhança. Agora, nós temos que buscar. E lá na rua, por que essas pessoas estão lá? Porque Satanás, ele descobriu a fraqueza de cada uma delas. De cada uma. Cada uma ali tem uma fraqueza. É onde Satanás ele agiu. É onde Satanás ele foi e agiu. E ele age na onde? Na mente. Pessoas que eram de igreja saíram porque tiveram uma revelação não coincidisse com a palavra de Deus. Pessoas que falaram: olha, pediu para eu fazer isso, aquilo. Eu vendi minha casa, eu vendi meu carro, eu vendi a minha vida. E está numa situação. Ou uma pequena palavra, uma pequena, isso pode acabar com a vida de uma pessoa. É dizer: olha, é isso é isso. Preste atenção. Toda palavra que é revelada, o Espírito Santo tem que testificar no seu coração. Porque se você receber uma palavra e não receber, vocês vão questionar a Deus: Deus, por que não aconteceu? Por que não está acontecendo? Porque o tempo de Deus é o tempo dele, não é o tempo nosso. No tempo de Deus ele vai te dizer: filho, filha, vai acontecer, mas espere, eu preciso primeiro tratar o seu coração. O problema é que muitas pessoas querem receber muitas coisas, mas o coração precisa ser tratado. Ele dizendo: olha, filho, filha, trate primeiro a sua casa, o seu coração, porque ele se importa, ele é pai. Ele é pai, ele não quer o mal de vocês. Se vocês estão vivos, se vocês passaram por algo bem pesado, se você está aqui hoje, é pela misericórdia, pela mão do Senhor. É Ele que te sustentou, é Ele que te pegou lá do fundo e te resgatou. É Ele, somente Ele. Não é o pastor Gênero que vai te resgatar, não é o pastor Gênero que vai te curar, não é o pastor Gênero que vai te revelar. Deus colocou profetas aqui, colocou, são homens e mulheres enviadas de Deus, mas toda profecia que é revelada, o Espírito Santo que habita em nós tem que testificar. Há corações feridos,
qual passam por momentos difíceis. Busca, recurso, está buscando. Ei, lá, sobre eu não vou citar não. Um senhor, não sei se ele tem 80 para 90 não deve ter não. Ele disse para mim e para a irmã, eu perdi tudo. Sabe o que é perder tudo? Ele tinha, presta atenção, um salário bom, ele tinha uma provisão boa. Ele tinha tudo, meus irmãos. Ele tinha tudo. Ele e a esposa tinha tudo. Um salário bom, uma casa, carro, tudo. Deus deu filhos. Perdeu um filho com diabetes. Passou o louco desse. E aquele homem que estava me dizendo, pastor, eu perdi tudo. Ele salvou a vida, ele anda assim, ó, porque salvou a vida de um acidente. Mas ele me disse algo, uma palavra, uma frase. Eu perdi tudo, mas não perdi a fé em Deus. Eu posso perder tudo, eu posso perder emprego, eu posso perder casa, eu posso perder a família, eu posso perder tudo aquilo, eu posso perder, mas Deus está dizendo, eu vou restituir tudo aquilo que Satanás levou na sua vida, porque você crê no Senhor Jesus Cristo. Ele pode estar naquela situação, mas se ele for para agora, eu tenho certeza que ele vai estar sentado lá no céu, em um corpo glorificado, sem dores na terra, sem dores na junta. Porque ele podia, ele perdeu tudo, mas a fé em Deus, ele não perdeu. Eu falo com você que uma das piores coisas é o coração ferido. Porque esse coração ferido, ele só vai clamar, ele só vai soltar quando você estiver no escuro, sozinho. Molho meu leito com as minhas lágrimas. Quando eu li esse texto, Pai de eternidade, ele me deu esse versículo. Quando eu li esse texto, esse capítulo, o Senhor estava falando ao meu coração. Antes do Senhor tratar com vocês, com a pessoa da internet, ele estava tratando ao meu coração e estava dizendo: filho, quantos de nós já choramos? Agora eu faço a pergunta aos irmãos. Estamos aqui fortes. Nós podemos usar isso que Deus nos deu como testemunho para aquelas pessoas que precisam de ajuda. Aleluia. Aleluia. Verso 7. Já os meus olhos estão consumidos pela mágoa e têm se envelhecido por causa de todos os meus inimigos. A pergunta que eu faço: será que vale a pena você guardar algo no coração por aquela pessoa que te machucou, por aquela pessoa que te feriu? Não. Porque quando você guarda algo no seu coração, você vai sentir fraqueza, você não vai querer sair de casa, você não vai querer ter contato com outras pessoas, você vai começar a falar o que o seu coração está querendo dizer. Apartai-vos de mim todos que praticam
porque o Senhor já ouviu a voz do meu pranto. Olha só. O Senhor já ouviu a minha voz. Mas por que o Senhor, pastor? Porque Deus ainda não tratou. Está doendo demais. Eclesiastes fala que é tempo para todas as coisas. Às vezes o lugar do deserto, o lugar no qual a gente se diz uma prisão emocional, é um lugar de crescimento. É um lugar no qual Deus está te preparando para algo maior. Já pararam para pensar? O Senhor já ouviu a minha súplica. O Senhor aceitará a minha oração. O Senhor, Ele aceita a oração de todos. Desde que as orações, o que nós pedimos, o que nós clamamos, esteja alinhado com isso aqui, ó, com a palavra de Deus. Como assim, pastor? É depois de você orar, Deus, na cara lavada, pedindo Deus algo que não vem dele. Está entendendo a explicação? Deus é Pai, Ele quer o melhor para você. Você me vê que não coincide com o que Ele diz aqui, o que está na Sagrada Escritura, Ele não vai atender a sua oração. Porque os planos do Senhor, os sonhos do Senhor, são bem maiores que os sonhos que vocês têm para vocês. Aleluia! Não é a questão da minha vontade, é assim a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Então, pastor, se a vontade de Deus é desse jeito, eu vou viver um mar de alegria? Não. Aquele que segue a Cristo vai ter lutas, vai ter tribulações, vai ter cansaço, mas Jesus estará à frente da sua vida. E o verso 10, envergonha-se e perturbar desde todos os meus inimigos, torne atrás e envergonha-se no momento. Olha só, há muita gente que tentou talvez te derrubar, muita gente que quis a sua sepultura, quis que você estivesse no leito enfermo. Existem pessoas assim, mas eles vão se sentir envergonhados, porque Deus já está cuidando, Deus já está tratando. Feridas do seu coração, que talvez está passando por anos e anos e anos. Em nome de Jesus, eu creio que o Senhor está falando ao coração dos meus irmãos. Um outro exemplo que eu quero dar rapidinho está em Gênesis. Vamos ler sobre José. Gênesis capítulo 45. Esse é 45 mesmo. Já conhece a história de José? Um breve resumo: José tinha seus irmãos. Ele foi levado pelos seus irmãos ali, foi vendido como escravo. Só para resumir, José passou por momentos difíceis, momentos de lutas, até quando ele revelou sonhos e Faraó chamou José para ser governador do Egito. Capítulo 45, versículo 1. Então José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele, e clamou: fazei sair daqui a todo homem, e ninguém ficou com ele. Quando José se deu por conhecer a seus irmãos, e levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios ouviam, e a casa de Faraó ouviu. E disse José a seus irmãos: eu sou José, vive ainda o meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante da sua face. E disse José a seus irmãos: peça-vos, chegai-vos a mim. E chegados, então disse ele: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes
para o Egito? Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos peças aos vossos olhos, por me haveres vendido para cá. Porque para conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem serra. Pelo que Deus me enviou adiante de vós, para conservar-vos a sucessão na terra, e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Então, José foi vendido como escravo, passou por aquele processo todo que vocês já sabem, virou governador do Egito, e os irmãos que jogaram ele no buraco, os irmãos que jogaram ele, venderam eles como escravo, estavam lá no Egito para buscar mantimento, porque naquela época estava passando um momento de fome, um momento no qual nós já conhecemos a história de José. E aí eles, ao ver José, reconheceu os irmãos. E qual foi a atitude de José? Podia ser de vingança, né? Podia falar: agora que vocês me jogaram no buraco, eu passei tudo que eu passei, eu agora vou fazer o mesmo com vocês. Vamos parar por aqui. Talvez uma pessoa que te fez muito mal, essa pessoa você sonha com ela, essa pessoa você acorda com ela no pensamento, essa pessoa você vê ela em alguns lugares, você não conseguiu liberar o perdão para essa pessoa. Eu pergunto: José, a situação que ele passou, como esse José que está com o coração desse jeito? Propósito de Deus. Era necessário que José passasse por todo esse processo, para que lá na frente Deus já sabia. Deus sabe, nós não. Deus sabe o que nós estamos passando. Deus sabe o que nós vamos passar. Mas Ele é Pai. Ele te ajudou lá atrás. Ele vai te ajudar no presente. E no futuro Ele já tem um manancial cujas águas nunca secarão. Não são fantasmas do passado que vai incomodar a sua mente, o seu coração. Para isso você precisa ter um coração como o de José. Em meio às batalhas, em meio à escravidão, ele foi jogado na prisão. Estão entendendo? O coração desse homem devia estar cheio de ódio. Sangue do meu sangue, meu irmão, sangue do meu sangue, me jogando no buraco. Ei, irmãos, eu estou aqui, tira do buraco. Mal sabia José que estava passando um grupo que comprava escravo para ser vendido lá. E a palavra de Deus fala: quando esses irmãos chegaram lá, José, ele chorou com a voz alta, que até as pessoas ali do Egito que estavam ali próximas ouviram o choro de José. E não é um choro de vingança, não é um choro de remorso, porque José, ele sabia os planos que Deus tinha para a vida dele. E José que ficou contente, meus irmãos, e disse José a seus irmãos: peço-vos, chegai-vos a mim, venha próximo de mim, meus irmãos. E eles ficaram apertados. Agora que José vai vingar, agora que José, o que ele tinha de papai, vai pegar e colocar todo mundo preso. Ele simplesmente abraçou seus irmãos. Vocês já pararam para pensar que há tantas pessoas que querem somente um abraço? Um abraço pode libertar pessoas de anos. Uma palavra, eu te perdoo, pode libertar uma pessoa
de anos e anos e anos e anos. Mas isso aqui quase ninguém quer ministrar. Porque feridas do coração é difícil. Ah, tá, pastor, mas é muito, o senhor sabe o que eu estou passando, você sabe o que eu passei, você sabe o que meu irmão passou. Somente Deus sabe. Ele é Deus, Ele é Pai, Ele quer cuidar, Ele quer libertar. Pessoas que estão tentando suicídio, jovens que estão perdendo a vida, pessoas que estão se entregando por uma cama. E para terminar, o propósito de Deus é esse, para qual José ele foi enviado para lá. Pelo que Deus me enviou adiante de vós, para conservar-vos da sucessão na terra e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Não foi só os irmãos que José livrou, foi o povo do Egito todo. E sabe onde que Deus colocou José? Na casa do inimigo. O faraó representa Satanás. Olha o que Deus fez. Porque o Egito estava sob a lei de Faraó. Abaixo de Faraó era o governador. A pessoa que ia governar Faraó pegava o anel e dava. A pessoa que tinha um anel, ele tinha toda a autoridade sobre aquela terra. Deus colocou José na casa de Faraó. E José, ele passou por tudo, mas ele foi fiel. O que eu quero dizer para vocês, meus irmãos, seja fiel a Deus. Seja fiel a Deus. O que aquele senhor me falou, eu perdi tudo, mas eu não perdi minha fé. Não perca a fé. Não perca a fé. Deus não desistiu. Deus não vai desistir. Deus não vai desistir de você. Se coloca sobre os seus pés. Aleluia. Ao irmão que está assistindo o culto, se você se encaixa nesse título de cura interior, assim como eu me encaixo, eu acho que todos nós encaixamos, cada um precisa curar algo no coração. Todos nós passamos por algo. Ninguém é melhor que ninguém, todos nós estamos sujeitos a tudo. Mas nós cremos no Deus que faz, no Deus que cura, em nome de Jesus. Amém? Eu peço aos irmãos para estar com o coração receptivo agora. Eu vou estar orando, vou estar clamando ao Senhor em nome de Jesus. E na hora que eu estiver orando, se você sentir no coração de vir à frente, sem constrangimento, pode vir. Eu peço que você seja guiado pelo Espírito Santo de Deus. Se é para ficar no lugar, fica. Agora, se Deus está falando, vá, vai. Se Deus está te dizendo, vá, vá. Não retenha aquilo que Deus tem para você. Não é o que o irmão tem para te dar. Não é o que o pastor tem para te dar. Não é. É o que o teu Pai tem para te dar. É o teu Pai. O mesmo Pai que criou o céu e a terra, que criou os seres, o mesmo Pai que nos fez a imagem e semelhança dele, o mesmo Pai que enviou o seu único Filho, a
Jesus. Não há condenação. Condenação é o que Satanás colocou e impôs sobre nossas vidas antes de sermos nascidos de novo. Hoje nós somos nascidos de novo. Todo mundo aceitou Jesus aqui? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quando nós aceitamos, confessamos ao Senhor Jesus, o velho homem, o pecado, ele morre e tudo se faz novo. Uma vida nova. O Espírito Santo passa a habitar em você. A própria vida de Deus habita em você. Você que, porventura, se afastou dos caminhos do Senhor, não aceitou Jesus, alguém quer confessar? Amém. Você de casa, se você afastou por um motivo, essa é a hora de confessar ao Senhor. Se o Espírito Santo falou para você voltar, volte. Todos estão em Cristo Jesus. Senhor eterno Deus, em nome de Jesus, oramos a Ti, Senhor, e Te agradecemos por tudo, meu Deus. Agradecemos pelo Teu cuidado, Pai, pelos livramentos, Senhor. É só o Senhor que conhece o nosso coração como ninguém, Pai. É o Senhor que está nos momentos no qual nós deitamos em nossa cama, Pai, e suplicamos, Pai, para que o Senhor tire essa dor. Essa dor no qual tem nos acompanhado, Senhor, por anos e anos e anos, nos fazendo escravo, Pai. Ah, meu Deus, meu Pai. Essa dor no qual, Pai, eu não consigo, Pai, até agora perdoar aquela pessoa. Mas hoje, Senhor, eu tenho certeza, Senhor, que o meu coração está sendo quebrantado, Pai, restaurado, meu Deus. Eu oro, meu Deus, pelo irmão aqui presente e para os irmãos que estão assistindo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se há alguma cadeia prendendo meu irmão, se há algum espírito opressor prendendo a mente do meu irmão agora, em nome de Jesus, eu dou uma ordem, vai sair. Em nome de Jesus. 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 Espírito te compreenda. Em nome de Jesus. Você que tem nada na mente. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome. Você permite que eu coloque a mão na sua cabeça, irmão? Posso colocar? Obrigado. Senhor eterno Deus, em nome de Jesus, eis aqui a tua serva, Pai. Eu não conheço o coração dela, Pai. Eu não sei o que ela tem pensado, o que ela tem passado, Pai. Mas a tua palavra fala que o Senhor sonda os nossos corações, sabe o que nós estamos pensando e falando, Pai. Mediante isso, Pai, eu agora, Pai, em nome de Jesus Cristo, se há algo, Pai, impedindo ela, se há algo, Pai, que ela precisa, algo que ela clama nesse exato momento, Senhor, vem nas tuas mãos agora, Senhor. Se for para libertação, Pai, que o Senhor venha libertar agora, Pai. Cura no coração agora, Pai, em nome de Jesus. E se há alguma ação das trevas agora, em nome de Jesus, se há algo das trevas agindo nessa vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus, vai bater o retirada. Pai, visita a casa da irmã, visita a casa dela agora, visita, Pai, a entrada da casa dela, o portão, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Deus eterno, Pai, em nome de Jesus. Eis aqui a tua serva, a tua filha, Senhor. Em nome de Jesus eu oro pela vida da irmã. Que o Senhor, Pai, venha fortalecê-la cada vez mais, Senhor, em nome de Jesus.
O inimigo tem tentado, Pai, tirar, Pai, o foco da irmã. Mas cada vez que o inimigo ele vem tentando, ele vai caindo por terra, Pai. Porque Senhor, a tua luz, Pai, ao teu poder, a tua glória sobre a vida da irmã, Pai. E onde ela colocar a planta dos pés dela, Pai, pessoas sejam abençoadas, Pai. Nós não aceitamos, em nome de Jesus, que Satanás venha com suas garras imundas sobre a família da irmã. Em nome de Jesus, nós declaramos a família dela diante do teu trono, em nome de Jesus. Eis aqui, Pai, a tua filha, Pai. Eis aqui, Pai, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus. Se há algo que precisa ser tratado, que o Senhor venha tratar agora, Pai. Em nome de Jesus, eu declaro agora saúde plena. Eu declaro sobre o teu corpo, minha irmã, saúde. Eu declaro agora, em nome de Jesus, da cabeça aos pés, cura, em nome de Jesus. Eu declaro agora descanso, descanso. Em nome de Jesus, que o Senhor te capacita cada vez mais, te orienta conforme a palavra, o Espírito Santo a estar intercedendo por essas vidas o qual te procura. Sabemos que muitas e muitas vidas vão te procurar, porque esse é teu chamado. E que o Senhor, e que o poder dele esteja sobre a tua vida, te orientando, te conduzindo para falar palavras que vão edificar, restaurar e curar em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus eu oro agora, Pai. Declaro saúde, Pai, em nome de Jesus. Declaro, Pai, fortalecimento do corpo, Pai, em nome de Jesus, Pai. Que a tua graça, o teu favor, Pai, que as tuas bênçãos sejam sobre a família da irmã, sobre os filhos da irmã, em nome de Jesus. E se houve, Pai, alguma palavra lançada sobre a vida dela, Pai, em nome de Jesus, que caia por terra agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, guarda a casa dela, Pai. Guarda a saída dela, Pai. E a chegada dela, Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Meu irmão, posso colocar a mão sobre a sua cabeça? Obrigado. Senhor eterno Deus, em nome de Jesus, Pai. Eis aqui, Pai, o teu filho, Pai, em nome de Jesus. Se ele saiu de sua casa, Pai, por um propósito, Pai. Ele, Pai, depositou, Pai, e ativou a fé que está no coração dele, Pai. Eu não sei o que ele tem pedido, Pai, o que ele tem pensado, o que ele tem passado, Pai. Mas eu tenho certeza, Pai, que o mesmo Deus que está aqui, que operou milagres, que sempre irá operar, é o Deus que está atuando na vida dele agora, Pai. Eu declaro sobre a tua vida, meu irmão, portas abertas. Eu declaro sobre a tua vida, vida nova. Declaro família nova. Declaro a sua vida diante do trono de glória do Senhor. Em nome de Jesus, nós repreendemos agora toda ação do inimigo. Em nome de Jesus, que vai cair por terra agora. Se houve alguma palavra no qual, Pai, fez com que ele parasse, Pai, em nome de Jesus, nós damos uma ordem agora. Vai sair em nome de Jesus. Eu te abençoo, filho, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Filho, posso colocar a mão sobre a sua cabeça? Senhor eterno Deus, em nome de Jesus, eis aqui a tua serva, Pai. Em nome de Jesus, visita ela, Pai, no passado. Visita ela agora, Senhor. Espírito Santo, visita ela, Senhor. Visita agora, Pai. Revela na mente dela, Pai, no coração dela. Em nome de Jesus. Espírito Santo, é o Senhor que opera. É o Senhor que faz. É o Senhor que tem o poder. Em nome de Jesus, vai restaurando, Pai. Restaura, Pai. Eu não sei o que a irmã tem passado, Pai. Somente ela e o Senhor sabem, Pai. Mas eu creio no Deus vivo. Eu creio, Pai, quando ela saiu de casa para vir, Pai, na tua casa, Pai. E se ela tem buscado o Senhor em espírito e em
verdade, Pai. Eu creio sim, Pai, no poder, na restauração, na cura divina, Pai, sobre a vida dela. Em nome de Jesus, eu quebro agora toda maldição, todo espírito, Pai, que está agindo, Pai, nela durante anos. Eu quebro cadeias agora, Pai. Eu quebro cadeias estão sendo quebradas agora, Pai. Cadeias da mente, Pai. Perturbações, Senhor. Insônia, Pai. Dores no corpo, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. A tua palavra diz, Pai, que o Senhor, Pai, quebrando o nosso coração e dá o coração, Pai. O teu coração a nós, Pai. Em nome de Jesus Cristo, eu declaro sobre a tua vida, filha, restauração. Eu declaro sobre a tua vida agora, em nome de Jesus. Em nome de vitória, saúde plena. Em nome de Jesus, eu declaro agora mente sarada, coração sarado, corpo sarado e alinhado com a palavra de Deus. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Na autoridade, como servo, Pai, como ministro da tua palavra e como filho, Pai. Eu repreendo agora toda ação de Satanás sobre a vida dela agora, Pai. Em nome de Jesus Cristo, eu declaro sobre a vida deles o novo de Deus. Eu declaro vida nova. Eu declaro em nome de Jesus essas vidas no teu trono de glória, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Faça a tua vontade, Pai, na vida deles, Pai. A tua vontade, Senhor, é o que eu declaro e te abençoo, irmã. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Deus. Senhor eterno Deus, em nome de Jesus, eis aqui famílias, Pai. Famílias no qual, Pai, estão representadas por algum irmão aqui presente, meu Deus. Chaves de casa, meu Deus. Chaves aqui estão sendo apresentadas no teu altar, meu Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Glória a Deus, irmão. Em nome de Jesus, Pai. O Senhor, Pai, é o Deus das causas impossíveis. Talvez aos nossos olhos está difícil, Pai. Talvez aos nossos olhos não encontramos solução, meu Deus. Pai, porque os nossos olhos são falhos. Nós somos falhos, Senhor. Mas nós cremos num Deus que nunca falhou. Em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus eu oro por essas vidas, Pai. Repreendo todo o agir de Satanás. Padilha, Zé Pelinho, Pombagira, sete saias, vai cair por terra agora. Em nome de Jesus, Zé Pelinho, eu te dou uma ordem agora, saia em nome de Jesus. Essa vida foi consagrada ao Senhor Jesus Cristo. Ele que aceitou o Senhor como único Salvador. Eu declaro sobre a tua vida, filho, você vai voltar ao primeiro amor em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eis aqui, Pai. Crianças, Pai, heranças de ti, Senhor. Eu declaro que eles possam crescer em graça, entendimento da tua palavra, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu oro por cada pedido de oração, Pai. Sim, meu Deus. Em nome de Jesus, Pai. Restauração, Pai. Libertação, cura. Em nome de Jesus, Pai. Portas abertas. Em nome de Jesus. 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 Senhor eterno Deus, em nome de Jesus, Senhor. Te agradecemos por esse ponto, Pai. Eu peço aos irmãos agora que estejam orando pelo lar dos vovôs e vovós. Eu não vou falar o nome do local. Esteja orando por eles. Como igreja do Senhor, eu peço aos irmãos nesse exato momento. Senhor eterno Deus, em nome de Jesus, oramos sobre a tua igreja estabelecida aqui nessa terra, Pai. Em nome de Jesus
Pai. Nós sabemos, Pai, na autoridade, Pai, que o Senhor nos deu através do Teu Filho Jesus Cristo, Pai, a repreender, Pai, toda a artimanha de Satanás, a repreender, Pai, toda a armadilha de Satanás, na autoridade do Teu Filho Jesus Cristo, Pai, que morreu na cruz do Calvário. O Senhor nos deu autoridade no nome dele, Pai, que é acima de todos os nomes, Pai. Ele venceu a morte. Nessa autoridade, concordância com a Tua igreja, Senhor, nós ministramos agora, Pai, em nome de Jesus Cristo, sobre a vida dos vovós e vovós que estão ali, Pai, no qual eles pediram oração, Pai. O coração deles, Pai, talvez estão feridos por algo, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai, faça prevalecer a Tua vontade, meu Deus. Se a Tua vontade, Pai, é que o Senhor envie eles para outros lugares que seja, meu Deus. Mas nós repreendemos agora todo espírito opressor, todo espírito, Pai, que está agindo ali, Pai, em nome de Jesus Cristo. Nós selamos agora, Pai. Nós revestimos agora, meu Deus. E nós declaramos agora e ministramos o sangue de Jesus Cristo sobre aquele lugar. Toda idolatria vai cair por terra agora. Deuses pagãos vai cair por terra agora. Satanás, em nome de Jesus, vai bater uma retirada desse lugar agora. Em nome de Jesus, Pai, coloca os Teus anjos em cada cama daqueles senhores que estão ali, Pai, daquelas senhoras, em cada cama, guardando o sono, guardando o levantar, Pai, e guardando o dia deles, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos, meu Deus, e damos graças, Pai, porque nós recebemos tudo aquilo, Pai, que nós declaramos, Pai. Em nome de Jesus Cristo, a igreja diz: amém. Glória a Deus. Pode se assentar. Glória a Deus, irmãos. Amém. Bom, irmãos, quero dar alguns recados antes de terminar o culto. Nós temos culto às quartas-feiras, às 19 horas, em nome de Jesus. Culto de cura e libertação. Mas nós ministramos que o Espírito Santo fala ao nosso coração. Talvez o pastor ele traz uma palavra e na mesma hora as coisas mudam, tá? E os cultos aos domingos também, 18 horas, culto da família. Estamos felizes pelo que Deus tem feito, felizes pelos testemunhos que têm chegado, aos irmãos da internet que têm mandado mensagem, falando: pastor, meu filho foi curado, pastor, aconteceu isso. Eu me alegro de ter testemunho, testemunho edifica. Testemunho é uma das fontes ou ferramentas principais para que uma pessoa conheça Jesus. Porque até então ela não tem, o coração dela está fechado para ouvir a palavra, mas através do testemunho ela é edificada. Em nome de Jesus, eu oro em nome de Jesus Cristo para que vocês possam ter um final de semana abençoado. E tudo que vocês pedirem, tudo que vocês declararem, em nome de Jesus, age com fé. Assim como a mulher do fluxo de sangue, ao sair, ela disse: se ao menos tocar nas vestes de Jesus, eu serei sarada, eu serei curada. Ela simplesmente saiu de casa e foi ao encontro de Jesus. Há muitas pessoas que talvez elas não saiam de casa porque algo está prendendo. Mas ative a fé que está dentro de você. É a fé que fará milagres. Assim como Jesus disse àquela mulher, ele sabia quem tocou as vestes dele quando
depois que ela confessou, ele disse: filha, a tua fé te curou, vai em paz. Se coloca sobre os seus pés para a bênção final, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aos irmãos que têm pedido para fazer lives no Instagram, meus irmãos, me perdoam. Em nome de Jesus, já estou orando. Em nome de Jesus, nós vamos ter live, cultos online, uma palavra pequena. Me perdoa. Mas eu estou organizando um tempo para a gente ter todas as coisas. E como foi ministrado, é no tempo de Deus. Em nome de Jesus. Pode estar me procurando no Instagram, no WhatsApp. Eu terei toda a alegria de estar conversando com vocês e juntos na palavra de Deus, buscando resposta para o teu coração. Porque é Deus, através do Espírito dele, que vai falar ao teu coração e ao meu. Amém? Faz um sinalzinho da mãozinha assim de receber, em nome de Jesus. Senhor eterno Deus, em nome do teu Filho Jesus Cristo, somos gratos, Pai, por tudo, Pai. Gratos, Pai, por esse culto, Pai. Gratos porque nós aqui adoramos o Senhor em espírito e verdade, Senhor. E nós, como igreja, Pai, determinamos que tudo aquilo que nós buscamos, que nós pedimos, nós já recebemos em fé. Porque fé é isso. Mesmo a gente não olhando com os nossos olhos, nós já declaramos, tomamos um pouco e recebemos e agradecemos, Senhor. Então somos gratos por tudo, Pai. Abençoa, sim, meu Deus, meu Pai, o irmão que veio aqui hoje, Pai, à tua casa. Abençoa, Pai, o meu irmão, Pai. Abençoa a família dele, Senhor. E abençoa, Pai, em nome de Jesus Cristo, tudo aquilo, Pai, que ele colocar as mãos seja abençoado. E que ele seja um canal de bênção, Pai, em nome de Jesus. Eu os abençoo, meus irmãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Vão em paz e que Deus abençoe vocês poderosamente. Amém. Conversando com vocês.